Graças a Deus. Nós damos graças a Deus e damos graças a Deus pelas oportunidades que temos. E às vezes damos graças a Deus pela comodidade que vivemos na terra, pela situação que nos acomoda a nossa vivência física. Por quê? Porque consideramos como paz para nós aquilo que não incomoda, aquilo que não causa transtorno, aquilo que não causa pressão, a nossa comodidade física ou a nossa comodidade mental. Em outras palavras, o que chamamos de paz? Paz é ninguém nos incomodar. Ou paz seria para você uma proximidade com a luz, uma realização maior, um alcance maior. O que você chama de paz para você? Comodidade física? Comodidade mental? Ou um progresso que te aproxima de Deus e te traz outras respostas? Então, na verdade, num conceito limitado nosso, nós colocamos paz aquilo que não é falta de incômodos. Então, graças a Deus. Então, damos graças a Deus, como estamos falando a vocês nesse instante, por podermos ter a oportunidade de analisarmos e pensarmos e conhecermos melhor a nós mesmos, diante dos conhecimentos espirituais, diante das oportunidades que temos para sair daquela limitação de compreensão, daquela limitação de visão das coisas, daquela limitação que nós damos à nossa própria vida. Então vejam bem, falei para vocês uma série de detalhezinhos para que vocês possam compreender o que vamos falar nesse dia de hoje. Vamos falar primeiramente do nosso conceito de paz. Então vejam bem, paz não pode ser ausência de perturbações. Paz para nós tem que ser um encontro dentro da nossa individualidade com a nossa força crística. Mas você pergunta, mas como vamos conseguir encontrar dentro da nossa individualidade a nossa força crística? Digamos, a força crística todos nós temos, todo ser vivo tem uma essência crística que lhe dá a condições de se manter dentro do sistema, com a sua vida física, a sua vida orgânica. Então, nós, em nossa busca por essa luz interna, desejamos alcançá-la, mas para isso temos que ter o direcionamento, a iniciativa e o esforço para isso. Quando falar, você tem que buscar a sua luz crística. Nós caímos em orações, achando que através das orações nós vamos alcançar a luz crística. Só que a oração é uma atividade externa. Vamos falar tecnicamente um pouco. Então, quando você está buscando a oração, você está buscando dentro da parte externa, projetando as suas orações, suas palavras, seus pensamentos para o lado externo, e aí tentando alcançar a sua proximidade com a espiritualidade maior, com o mentor que você deseja, que você o considera como seu protetor. Quando nós falamos buscar dentro da individualidade, é buscar dentro de você mesmo. Existe uma forma diferente de se fazer essa oração, e é isso que queremos passar para vocês. Essa forma diferente, onde vocês vão encontrar o que nós chamamos de paz interior. É você buscar essa luz dentro de você, você vai ser buscar na sua individualidade e conversar com você mesmo dentro do seu próprio corpo. E lá você vai procurar ver que existe uma luz dentro de você, porque todo ser humano tem essa luz, mas você não vai ver essa luz com os olhos físicos como nós estamos vendo, você vai ver com a sua percepção, e você vai encontrar dentro de você essa luz sim, porque ela existe, que é a luz crística que todos nós temos, e vai procurar sentir essa luz, e vai procurar sentir cada vez mais, e quando identificar, vai procurar identificar com maior percepção, e quando conseguir ver com maior percepção, vai procurar ver com mais percepção ainda, e assim você vai entrando no campo magnético dessa luz, e à medida que você entra nesse campo magnético, a parte externa se abre. E quando essa parte externa se abre, aí você vê que o seu mundo não é aquele espaçozinho de compreensão que você estava tendo. E você vai sentir uma tranquilidade, um bem-estar, uma leveza, que aí eu te digo, é a paz verdadeira. Não é a ausência de incômodos. Então, vejam bem, é uma forma diferente de oração, é uma oração sem palavras, é uma oração que você faz com atitudes para se alcançar dentro desse objetivo. Bom, vejam bem, nós trabalhamos aqui com a mediunidade.
todos os nossos trabalhos são voltados para a atividade mediúnica, onde nós buscamos, né, junto do entendimento dos nossos mentores, encontrar dentro de nós essa luz, ou então a conexão que os mentores nos fazem para chegarmos a essa luz. Quando chegamos a essa luz interna que vocês médiuns alcançam às vezes sem perceber, vocês fazem essa intermediação com os planos de luz, porque fechado simplesmente dentro do nosso campo magnético, né, sem essa conexão, não há incorporação, não há manifestação dos nossos mentores, porque você fica fechado ali dentro. Inclusive é um fato que os mentores falam sempre, né, estão sempre tentando ajudar os filhos a vencerem as suas dificuldades, né? Não podemos vencer as dificuldades para eles, mas podemos ajudá-los a vencer suas próprias dificuldades. Então às vezes a gente escuta muito: ah, Deus quer assim, Deus quis assim, minha vida é assim porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis. Deus quer sua vida diferente, quer que você tenha conhecimento, que você tenha paz interior, a paz verdadeira dentro de você. Deus Pai Todo-Poderoso quer que você seja produtivo tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas às vezes você acomoda e quando a culpa da espiritualidade que me quer assim, que me fez assim. Não, não é assim. Ela te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu um caminho, te deu conhecimentos, e agora cabe você utilizar os conhecimentos, as oportunidades que tem para as suas atitudes físicas, para a sua compreensão, para a sua forma de pensamento, né? Então é colocar em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus propôs através do Evangelho, tudo aquilo que os mentores ensinam e mostram através dos livros. A gente lê livros, informa: nossa, é maravilhoso essa história, gostei muito, mas qual é o aprendizado que você teve? A não ser mais uma história para contar, a gente percebe que as pessoas pouco colhem daqueles exemplos que ali foram colocados. Então o que está faltando para nós? É uma análise crítica daquilo que é colocado como aprendizado em nosso caminho. Porque nós temos que estar colhendo alguma coisa, você tem que estar aprendendo alguma coisa a cada dia. Se você não está aprendendo nada no seu dia a dia, está faltando alguma coisa em você. Por quê? Porque ensinamentos não faltam. Aí você vai analisar, né? Nossa, aquela criança andando na rua, que espírito está ali dentro? O que ele veio fazer na Terra? Ele veio lutar contra batalhas individualizadas do seu karma? Ele veio ser um ponto de luz, como referência para outros? É um cavaleiro que veio se juntar a outros para somar dentro de um campo de batalha espiritual que a espiritualidade coloca o tempo todo na Terra? Então quais são as metas que cada um carrega para si próprio, né? E as metas que cada um traz dentro da programação divina? Digo a vocês, todos nós temos as duas programações, todo ser humano na Terra. Ninguém veio para ser vítima do seu próprio karma o tempo todo. Todos nós viemos com uma programação: resolver o problema kármico dentro das oportunidades que temos e resolver um problema de crescimento espiritual dentro da nossa iniciativa individualizada. Quer dizer, você trabalha, cresce individualmente, né? E ao mesmo tempo você resolve seu problema de ordem kármica. Mas se você se ignora, você não aceita o seu crescimento individualizado, se você não se prepara, não se coloca à disposição dos seus mentores para crescer espiritualmente, crescer moralmente, crescer como pessoa, aí você vai se fechar no seu ciclo. E aí a gente vai escutar de você aquilo que a gente escuta às vezes erroneamente dos outros, né? Olha, Deus me quis assim. Aí eu digo: você está enganado. Deus não quis você assim. Eu te dei uma estrada para caminhar e você não quer caminhar nessa estrada, né? Você quer ser uma pessoa isolada no seu modo de pensar. Então eu digo a vocês o seguinte: temos sim que buscar essa paz interior, essa paz que nos aproxima de Deus e a paz verdadeira, né? Não avaliar o nosso processo de evolução pelos olhos e pelo círculo terreno. Por quê? Porque você se julga o seu progresso comparando com outros. Sempre a gente tem percebido isso, né? Ah, eu estou progredindo? Eu estou, porque o outro está pior do que eu. Está errada a sua comparação, né? Eu não estou progredindo porque o outro está melhorando de vida, eu não estou. Não estou. Quer dizer, então está errada a sua comparação. Porque você tem uma programação individualizada e tem um resultado individualizado do seu esforço. O outro esforçou mais, sofreu menos pressões kármicas, teve uma leveza
na sua estrada, porque ele conquistou com suas bonificações e alcançou um resultado. Você ainda está lutando com pressões que você tem em sua individualidade, tem em seu karma, tem em sua personalidade, que você não venceu ainda. Então digo a vocês, tem que existir uma modificação constante para o melhor. Como você conversa com as pessoas, como você se entende no seu círculo de convivência, como você trata as pessoas dentro da sua casa. Inclusive, uma das coisas que eu falo sempre aqui, eu já comentei nas palestras passadas, o círculo familiar individual. Ali é onde você colhe, planta e colhe tudo que você planta, germina e prepara para colher lá adiante. Porque o jeito que você é dentro de casa, você vai refletir lá fora. E se você tentar disfarçar lá fora, você não vai conseguir disfarçar por todo o tempo. Então, se você não tem uma base equilibrada dentro da sua individualidade, dentro do seu lar, com as pessoas da sua família, lá fora você vai ter essa dificuldade. E quando você formar seu lar, ou tiver um novo lar, né? Então você vai levar para aquele novo lar aquilo que é a sua raiz dentro da sua base familiar. E então dentro da sua casa, se é amor, se é compreensão, se é diálogo, os seus filhos vão formar um lar também com diálogo, com compreensão, com paz, da mesma forma. Mas se sua casa é um ponto de desequilíbrio, ele pode tentar ser simpático a vida toda, mas na menor turbulência, ele apresenta o seu desequilíbrio dentro do seu lar e forma também um lar desequilibrado na sua sequência. Mas ele não fala nada, ele é educado, ele estudou, ele tem títulos, mas existe um ponto de desequilíbrio individual, porque ele carrega esse desequilíbrio, a menos que ele consiga consertar esse ponto ao longo do seu caminho. Se ele não conseguir consertar com seu esforço próprio, ele vai transportar sim essa maneira de ser dentro da sua personalidade e vai formar um lar então com seus destemperos, podemos assim colocar. Meus irmãos, graças a Deus, e o que nós viemos colocar para vocês nesse dia de hoje é a necessidade do melhoramento individual, a necessidade do progresso individual. Então, e colocar para vocês também a necessidade da produtividade espiritual. Tudo isso forma um conjunto só, né? O jeito suave às vezes de falar, né? Permite ao outro do seu meio, né? Uma tranquilidade, uma paz, digamos assim, uma falta de incômodo que seja, mas transmite para ele um exemplo bom, transmite um ambiente mais agradável no meio que você está, né? Que a gente tem visto situações onde uma pessoa quer impor a outra, a vontade dela quer sobrepor a do outro, né? A hora está conversando com alguém assim, essa pessoa aborrecida porque o outro não faz o que ela quer, né? Então, mas espera aí, não é a forma correta de se viver. Houve o diálogo, a compreensão, para que se procurasse a melhor atitude, houve um diálogo, uma compreensão para que aquele resultado se chegasse, não houve. Mas porque ela se julga que a opinião dela é que tem que prevalecer sobre o outro. O outro não concorda e dá-se a desavença. Então, nós digamos, né? Aí não vai existir diálogo, não vai existir paz equilibrada e não vai existir a paz interior que estamos colocando para vocês. Estou colocando hoje de forma bem simples, né? Bem básica o que nós estamos falando, para que a gente possa chegar no ponto seguinte. Então, falamos então de tudo isso para chegarmos ao equilíbrio individual. E do seu ponto de equilíbrio individual, então você dá o seu passo adiante, né? Você já tem uma boa convivência em seu lar, uma boa convivência em seu ponto familiar, então você está apto a ser aquele exemplo que a espiritualidade espera que você seja. Aí precisamos que você então já adiantado, já sem se fragilizar dentro da sua convivência, porque atitudes inferiores que você pratica provocam em você, sem dúvida, né, fragilidades que permitam que você entre em situações mais delicadas. Então, a espiritualidade espera e cobra e nos orienta nesse sentido, para que passe para vocês a necessidade de uma produtividade maior. E aí, aproveitando a presença maior de vocês hoje, eu venho novamente cobrar esse compromisso com a presença de vocês no tempo. Venho cobrar de vocês maior envolvimento, sim, com a espiritualidade, maior envolvimento com as leituras que trazem esclarecimentos, porque precisamos que vocês formem essa base, não só nos trabalhos mediúnicos, mas a base de entendimentos.
como vocês estão vendo, estão com um tempo maior para ser colocado em funcionamento. Vamos ter novas atividades e precisamos que vocês tenham novas funções e não aquela função específica que vocês praticam hoje no círculo menor que nós estamos. Precisamos que vocês saibam receber as pessoas que chegam, que saibam orientá-los. Não há necessidade de chamar um outro, né? chamar um outro para explicar uma coisa que você está preparado para explicar, né? Não há necessidade de que a gente venha falar o básico que você também está preparado para falar. Então precisamos que vocês assumam, né, essa segurança dentro de vocês. Olha, eu sou representante da luz, o nosso trabalho é a caridade, é uma formação moral melhor, é uma formação espiritual melhor, né? É orientar as pessoas, porque somente tirar o obsessor kármico não vai trazer para ela a paz interior se ela não modificar seus atos, né? Se ela viver somente dentro dessa parte. Eu vou lá, faço o trabalho espiritual, vai tirar de mim as energias negativas, eu estou bem hoje, amanhã eu estou lá me impondo sobre os outros novamente. Se não há mudança de atitude, então vamos continuar da mesma forma que estamos nas nossas dificuldades. Meus irmãos, graças a Deus, falo para vocês também na oportunidade de hoje um pouco da lei de causa e efeito, né? Um pouco, vocês já ouviram muito falar, né, nos livros espíritas, a gente comentar sobre isso aqui. Tudo o que fazemos tem reflexo nas vidas posteriores, na nossa vida terrena posterior, no mundo espiritual, onde iremos chegar quando desencarnarmos e sofrer nessas encarnações consequências de vidas passadas. Por que falamos a lei de causa e efeito? Que tudo que você faz tem um reflexo. Mas eu coloco uma coisa um pouco mais além. Coloco que nós vimos de vidas passadas, quando nós colocamos encarnações acontecidas dos nossos espíritos em vidas, nessas oportunidades anteriores, e em cada encarnação nós colhemos frutos positivos e os negativos. Os positivos somam o nosso transcendente como vitórias alcançadas, mas o negativo fica como contas a serem pagas. São sentis que nós devemos, e esses sentis estão registrados de diversas formas, e são registrados em mente de pessoas que se julgam ofendidas pelas atitudes que tivemos. Então aqueles espíritos daquela época, né, vê e lembra daquele, digamos, aquele soldado, aquele guerreiro, aquele homem, aquela mulher que o agrediu naquele tempo passado. Mas ele vê aquela situação da mente dele, né, ele vê naquele espírito aquela situação que ele julga desfavorável e projeta o ódio, a mágoa, o ressentimento para aquele espírito que hoje é seu espírito. Então aquela vibração mental é um peso que você carrega, como nós chamamos de peso kármico. Aí necessitamos também dessa oportunidade de libertação, que vamos explicar para vocês como teremos aqui no tempo. Vem um outro fator, que nós chamamos também, que a gente carrega como aspecto negativo das nossas vivências passadas. São os traumas, as dores que estão impregnadas em nossa natureza espiritual. E essa impregnação causa limitações. Às vezes a gente vê pessoas com medo, com receios, né, com doenças, com certas situações que ele traz dentro de você mesmo. Você pergunta, por que eles são diferentes? Por que ele é assim? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo? Te digo, você carrega dentro de você mesmo as chaves para as suas libertações e as chaves para os seus problemas. Então essas manchas kármicas, essas situações que nós colocamos, impregnadas em nosso ser, com o trabalho que vocês realizam dentro do tempo, elas vão se apagando. E vocês já notaram isso. Já notaram dentro de vocês muitas transformações acontecidas. E a gente tem visto isso e escutado isso de vocês. Vocês eram de uma forma antes de iniciar os trabalhos. Passa-se um tempo, vocês já estão diferentes. Tem palavras que vocês não usam mais, sendo envergonhados dessas palavras. Tem atitudes que vocês já não praticam mais. Quer dizer, esse melhoramento, essa lapidação vai acontecendo à medida que você vai desintegrando dentro de você mesmo, né, desintegrando pela luz, os miasmas kármicos que ali estão impregnando e causando peso. Então, quer dizer, a atividade mediúnica é também um ato de higienização, de limpeza da nossa base espiritual. Bom, colocando mais um pouco nessa parte, digo a vocês também através da bonificação. Estou falando de assuntos bem resumidos, né? Não estou aprofundando em cada parte nesse dia de hoje, para que nas sequências posteriores possamos fazer um estudo mais detalhado.
A bonificação é necessária para a sua libertação kármica. Há situações que você passa que os cavaleiros têm que buscar o espírito obsessor em tal situação. Tem que trazê-lo, tem que desimpregná-lo, tem que doutriná-lo, para que ele possa perceber e ver que nós estamos modificados em relação àquele ser que ele conheceu naquela vida passada. Mas para o cavaleiro ir lá, ele tem que ter o seu pagamento, porque ele é um trabalhador de Deus Todo-Poderoso. Ele vai se deslocar com sua equipe, vai enfrentar situações de perigo e vai buscar aquele espírito para trazer para ser aqui então doutrinado, te acompanhar, ter essa oportunidade. E onde está o pagamento? Você fez a conta, você paga através da sua bonificação. Aí eu digo a vocês, né? Onde estão os seus bônus diante das suas necessidades? Os seus bônus estão dentro do seu trabalho que você pratica durante todo o tempo. Então precisamos que você esteja trabalhando para a sua própria libertação, para o seu próprio bem nesse caso. E assim vamos colocando isso de forma bem simplificada, não que a gente queira que você perceba que seja uma troca, né? Mas que você veja que também há um benefício dentro do seu trabalho, um benefício individualizado, porque dentro do trabalho espiritual a gente tem várias formas de ver. A forma analisando pela personalidade, que é: eu necessito de paz e libertação, eu necessito que não haja incômodos em minha vida, e para isso eu tenho que me libertar. Então nós falamos de bônus para vocês. Vamos falar do ponto de vista espiritual. Eu preciso me desconectar daquilo que é negativo. Eu preciso ficar acima da frequência mental negativa daqueles que estão em meu meio e também no mundo negativo. Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em paz interior, eu tenho que estar pensando bem, desejando bem, né? Eu tenho que estar mentalizando sempre acima da camada vibratória inferior para não ser atingido. Quer dizer, estamos falando tecnicamente, né? Mas hoje nós vamos colocar de forma mais simples. Não vamos entrar no aspecto técnico, né, nesse dia de hoje. Então eu falo para vocês o seguinte: tudo tem uma resposta e tudo há um ângulo de se ver, de se analisar. Hoje estamos fazendo uma análise partindo da personalidade, quer dizer, da nossa natureza humana, né? Vamos fazer também a análise do lado como perispírito e do lado como espírito. Então tudo está dentro de uma programação de Deus Pai Todo-Poderoso, para o nosso ser como personalidade, para o nosso ser como espírito, né? Na camada, no círculo terreno onde convivemos, e para nós como espírito, como essência, fora do sistema limitado da base terrena, que é a nossa base espiritual. Não vamos aprofundar na parte técnica hoje, para que a gente possa trabalhar somente a nossa necessidade imediata, que é aquilo que nós conseguimos ver e sentir no nosso momento atual. Então penso a vocês o seguinte: dentro da base da nossa personalidade, precisamos aperfeiçoá-la dentro da linha de evolução moral, precisamos ter atitudes que não nos comprometam moralmente no físico e moralmente com os nossos mentores. Por que a gente fala moralmente com os nossos mentores? Vejam bem, eu não falei palavra nenhuma, eu não tive nenhuma atitude obscena, e não acho que meus mentores não vão ficar chateados comigo, mas você tem um lado moral com os mentores, que isso que nós chamamos omissão. Você não praticou nenhum ato negativo, mas você é omisso diante das situações que lhe são colocadas, considerando a capacidade que você tem de fazer. Em outras palavras, a espiritualidade te dá uma condição e você se omite. Não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer nada para ajudar aquela pessoa, não. Eu não vou fazer nada. Não, porque eu estou bem, eu não estou precisando agora. Mas você não faz aquilo que foi colocado, que te propôs nesse instante, né? Então você está faltando com a sua moral espiritual, porque você foi preparado pelos mentores, recebeu as condições, aceitou o compromisso, veio, o mentor está ao seu lado, mas você não se propõe a trabalhar. Quer dizer, por que você não se propõe a trabalhar? Porque você não vê recompensa imediata no seu trabalho. E se você não vê recompensa imediata no seu trabalho, quer dizer, você só trabalha por troca. Aí vem o lado que nós chamamos de moral espiritual, né? Existe a moral física, a moral espiritual, que é atingida pelas atitudes, pelos pensamentos, em especial pelos pensamentos. Então, falando mais um pouquinho da nossa moral espiritual, os mentores desenvolvem, né? Nos dão uma base espiritual delicada e cuidadosa para que a gente possa trabalhar. Nos preparam dentro dessa estrutura, e quando chega o momento deles
virem para a realização das suas grandes libertações, o médico vai hoje eu não vou não, eu estou indisposto, eu não quero fazer nada para ajudar essas pessoas. Mas vejam bem, o seu trabalho não ajuda somente aquela pessoa que você imagina que seja, porque às vezes você vai, por exemplo, a um atendimento para atender determinada pessoa, mas a espiritualidade não está vendo essa pessoa somente como beneficiado, está vendo a multidão que está conectado a ela, ou a multidão que está na mesma linha vibratória, mesmo que não esteja conectado, mas está na mesma linha vibratória daquele que vai ser ajudado. Aí o seu trabalho, a sua incorporação, a sua doutrina, a sua elevação, a sua emissão em canto, a sua sintonia se torna de grande valor dentro do trabalho. Então vamos lembrar disso, né? A gente imagina, não tem nada a ver com os espíritos que mandou eles serem sofredores. Errado pensar isso, porque nós também somos sofredores. Nós estamos na camada inferior, estamos encarnados, mas geograficamente falando, estamos numa dimensão inferior. Então, lutamos dentro dessa dimensão inferior para manter o nível vibratório elevado, para não sermos contaminados e não sermos escravizados dentro dela, como muitos são. Aí você pergunta, mas como que pode ser uma pessoa ser escravizada pelo mundo inferior? Existem escravos encarnados e escravos desencarnados pelo mundo inferior. O escravo encarnado, ele vive dentro de um comando mental que provoca nele não atitudes violentas, que isso aí, que provoca atitude violenta em encarnado, é espírito de menor hierarquia no mundo inferior, digamos os espíritos mais frágeis, porque ele provoca o negativo para colher a essência do ectoplasma negativo. Então isso aí é próprio para os mais fracos. Os de maior poder, os magos que comandam de fato, ele precisa da sua sonolência, da sua acomodação. E isso é básico para eles. Eles estão satisfeitos com a sua inatividade, com a sua improdutividade. Ali eles já fazem tudo o que eles precisam, em nível de energia, em nível de ponto magnético de localização que eles fazem, tudo que eles precisam está ali, né? Então o cuidado que nós temos que ter e que a gente cobra das pessoas, não seja inerte, não seja improdutivo, porque isso, você se coloca dentro de uma plataforma negativa e se torna ponto de sustentação dessa plataforma negativa. Estou falando um pouco técnico agora, né? Mas voltando para a nossa base comum, né? Não podemos nos colocar dessa forma. Temos que buscar sim o trabalho espiritual, a compreensão do espiritual, o desejo de ser bom, a modulagem, podemos assim dizer, né? A moldura, o aspecto, né? da pessoa de bem, que temos que buscar ser. Por quê? Porque nós precisamos. Você precisa. Você tem que ser uma pessoa boa, não porque os outros precisam da sua bondade, mas porque você precisa ser bom para ter paz, para ter o equilíbrio e para ter a conexão espiritual. Porque tudo, né, melhor, para assim colocar, tudo que fazemos, tem um resultado dentro do mundo espiritual que vivemos. Tudo e todos. Entendeu? Então a gente pensava, aquela pessoa na rua não tem conhecimento, tem médio, ela é um espírito encarnado. E como todo espírito encarnado que tem um corpo, tem conexões com o positivo ou com o negativo. Então não existe ser encarnado na Terra sem utilidade, seja para o mundo superior ou para o mundo inferior, todos têm uma utilidade. Então aí é que vem o nosso trabalho de buscar espíritos, de doutrinar, de desimpregnar, de despertar a vontade. Não seja inerte, seja produtivo, estude, leia, movimente sua mente para o positivo. Por que precisamos que façam isso? Para sair da prisão mental negativa, da cadeia mental negativa projetada dentro do sistema. Então, tecnicamente falando, esse é o objetivo, né? E aí nós voltamos, evangelicamente falando, a gente fala, seja bom, faça a caridade, né? Seja bom com os outros, não fala mal com os outros não. Quer dizer, isso é uma forma evangélica que a gente fala para que as pessoas se procedam, para que alcancemos o resultado técnico, né? Então, quer dizer, seja bondoso com o outro, faça caridade com ele, né? Não fale mal não, porque se falar mal, né, você estava moralmente prejudicando aquela pessoa. Aí a gente é um negativo e projeta para ela aquela carga vibratória. Aí como você está conectado dentro de uma rede magnética negativa, de quem projetou em você o negativo, você recebeu e projetou para outro, você faz parte, você torna elo de um conjunto negativo.
você está vinculado ali e você vai ter dificuldade de se libertar dessa conexão. Isso tecnicamente falando. Então veja bem os dois lados, as duas colocações, evangélica e técnica, né? Repetindo, o evangélico: não faça julgamento dos outros, seja pessoa do bem, ajude o seu próximo. Tecnicamente falando, você recebe a carga negativa do espírito inferior, projeta para outro e se torna elo de uma rede magnética negativa, que você vai ter dificuldade para sair. Então é assim a Terra. Existe uma colocação evangélica simplória a nível da cultura das personalidades terrenas, e existe o reflexo técnico daquilo que fazemos no mundo espiritual. Então vejam bem como funciona o sistema. Aí nós falamos da lei do alto, falo para vocês a lei de causa e efeito. Você falou mal da pessoa, então quando você desencarnar você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Quer dizer, evangelicamente falando, né? Então analise a parte técnica, como eu falei para vocês, né? Então vejam bem o detalhe: tudo tem respostas, né? Tudo tem resultados, né? Tudo tem causas e efeitos, tecnicamente falando, né? Então nós não precisamos, e assim falo para vocês, de ficarmos escutando colocações e ensinamentos através da escola evangélica. Podemos escutar através da escola técnica espiritual, né? Então eu falo que eu iniciei para vocês falando da forma evangélica, bem simplória, que eu vejo que às vezes fica entediante para muitos de vocês, para que vocês possam ao final fazer a comparação. Tudo que Jesus fala no Evangelho, ele faz uma colocação interpretada da forma evangélica, e você busca pelo seu conhecimento a resposta à colocação que seria tecnicamente falando. Meus irmãos, graças a Deus. Então vamos nesse instante elevarmos em vibrações a Deus Pai Todo-Poderoso, e gostaria que vocês fizessem essa experiência dentro de vocês mesmos. Vocês vão buscar a conexão da luz dentro da sua luz crística, porque é assim que encontramos o caminho para a luz. Você não vai achar o caminho para a luz na parte externa, não, né? A parte externa que eu falo fora do nosso ser. Você encontra o caminho da luz na sua base individual, interna. Aí você vai buscar lá dentro, encontrar ali aquele caminho, é dentro de você que você fala com Deus. Vai fazer a oração, entra dentro de você e fala a partir do canal individual que você tem. O que é isso? Todos nós temos um conjunto de pontos magnéticos dentro do corpo. Esse conjunto de pontos magnéticos são colocados para o exterior através dos nossos chamados chakras, né? Então os chakras é a exteriorização, né, dos nossos pontos interiores. Então os chakras recebem energia e projetam energia, né, na sua movimentação, e o nosso ponto magnético interior, que recebe e metaboliza essas energias e o expande para fora quando necessário, que são responsáveis por essa movimentação. Então vocês vão entrar dentro da sua base magnética individual, e aqui vocês fazem a sua oração. Faz a oração das suas palavras. Vocês podem fazer as orações do Pai Nosso, as orações que vocês conhecem, elas são exteriores. Você está falando de dentro para fora. Maravilhoso. Você pode fazer várias vezes, repetidas vezes, até se sentir harmonizado para fazer a oração interna, né? Colocando novamente para vocês, né? Eu iniciei dessa forma, eu fiz esse exercício. Ia fazer o Pai Nosso, eu vou fazer 10 Pai Nosso, 10 preces de Maria, 10 preces de São Francisco de Assis, fazia várias, até eu me sentir harmonizado, eu me senti leve, né? Aí eu me sentia leve, bom, a minha base externa está bem trabalhada, está desimpregnada. Vamos agora à minha base interna. Aí você não vai usar a mente lógica, você não vai pensar, não vai repetir orações feitas, você vai fazer a sua oração, mas sua oração sem coitadismo. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu preciso da sua ajuda. Não, está errado, não é por esse caminho. Eu sou um espírito, eu sou a essência de Deus, eu sou luz, porque dentro de mim existe a luz. Eu sou essa luz que está dentro de mim, e essa luz, ela tem que crescer, e essa luz tem que me dar a base que eu preciso para ser um espírito forte dentro do meu corpo físico. Aí você vai fazer a sua oração e vai fazer o seu exercício dentro da sua individualidade. Lembre-se, sem palavras repetidas, porque se você for fazer orações programadas, for fazer preces programadas,
A sua mente entra em atividade, você desliga do seu interior. Então, dentro do seu interior, você vai fazer esse exercício. E você vai ver o resultado grandioso que você vai ter. E ao tocar nessa luz crística, a luz externa a água. E você vai sentir e perceber os mentores ao seu lado, que são as conexões que nós fazemos quando acendemos a nossa luz crística. Bom, meus irmãos, graças a Deus, vamos passando para vocês gradativamente, né? E assim, usando a parte evangélica, usando a parte técnica, nós vamos trabalhando e formando a nossa compreensão. Então hoje eu falei para vocês de um exercício, né? Tem que ser feito, né, Bruno? Tem que ser feito, né? Porque senão se torna inútil. Nossa, ele me ensinou como fazer oração, só que eu não tenho tempo. Eu chego em casa, eu não tenho tempo. Eu tenho que assistir uma televisão, eu tenho que assistir um jogo, uma novela, vai passar. Eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho tempo nenhum. Mas eu sou muito ocupado. Estou ocupado com futilidade, com coisas inúteis. O que soma na sua vida, né? Com todo respeito aos valores que as futilidades têm para cada um, né? Mas procure pesar os valores que você carrega na sua vida. O tempo que você tem é muito útil, muito precioso. Ele passa, ele vai acabar, né? E você tem muitas libertações para serem feitas, tem muitas conexões para serem conquistadas com os mundos superiores e muitas conexões para serem desconectadas do seu histórico espiritual que está preso ao seu espírito. Mas como é que eu posso ter tanta conexão? Veja bem, a conexão se faz com um simples ponto de energia dentro do seu corpo. Não precisa ter um fio. Se aquele ponto de negro que está ali vibrar, quem está do outro lado lá, na mesma energia, todos sentem a sua localização. Para você ver como é delicado o processo. Então você tem que limpar isso dentro de você, você tem que fazer um trabalho. Mas se você não se cuidar, esse ponto negativo vai vibrar, vai entrar em si, vai despertar o mundo negativo do qual ele pertence, ele vai ser alimentado, vai crescer e você vai ter uma doença espiritual e uma doença física para se resolver, né? Então hoje vejam bem como as coisas acontecem. Então aproveite o tempo grandioso que vocês têm, que Deus deu para vocês, com coisas úteis. E eu digo, essa oração, essa busca da individualidade, né, é muito importante para a sua vida espiritual. E se você fizer com disciplina, eu digo para vocês, com uma semana você vai me dizer o que você alcançou. Não precisa nem me dizer, eu digo a vocês, né, sem vaidade da minha parte. Se você fizer, eu vou perceber na sua aura, através do seu brilho. Aí eu vou saber que você foi vitorioso na sua tentativa, no seu esforço. Meus irmãos, graças a Deus, convido os comandantes a se colocarem de pé comigo e vamos nessa conexão.